Olá pessoal, mais um vídeo para o Veda e hoje a gente vai falar sobre o discurso de ódio nas redes sociais. As redes sociais mudaram a forma como nós nos comunicamos, né? Hoje a gente não tem mais barreiras, não tem mais divisões geográficas, né? Porque com a internet e rede social a gente pode trocar informações aí com qualquer pessoa do mundo. E uma coisa legal das redes sociais é que elas deram voz para a maioria, não para todos, mas para a maioria das pessoas que podem opinar, postar, enfim, ideias, projetos, trabalhos, suspiros, por aí vai. E elas têm uma utilidade também para a gente cobrar governantes, para a gente poder cobrar aquela empresa que não está fazendo coisas legais. Isso enfim, funciona. Twitter. São os pontos positivos que nós temos com as redes sociais. Por outro lado, sempre vem pontos negativos, né? As redes sociais possibilitaram que as pessoas expusessem comportamentos bem ruinzinhos, como preconceito, racismo, misoginia, homofobia. Vamos então abordar aqui alguns pontos sobre a questão do ódio nas redes sociais, caso este seja um tema do Enem, né? Coisas que você pode falar sobre. Que ódio, que ódio! O primeiro está linkado à questão da liberdade de expressão, né? Em democracias, a liberdade de expressão é um item necessário justamente para que haja democracia. E aqui no caso do Brasil, ela é defendida por lei, né? Ela está lá na Constituição que todas as pessoas têm direito à livre expressão. Só que uma coisa não pode ser confundida com outra, né? Você expressar opiniões, ideias, visando o debate é uma coisa. Você falar opiniões raivosas, ofensivas, injúrias, é outra coisa completamente distinta. outra formiga. Exatamente. A questão da liberdade de expressão está sendo confundida, né, para que qualquer pessoa possa falar asneira e não tenha punição. Então não é isso. Cuidado com o que você acha que é liberdade de expressão, porque alguém pode estar sendo ofendido. Existe uma ideia de que na internet as leis não são aplicadas. Que a internet não é terra de ninguém, Faz o que quiser. faz o que quiser. E, gente, apesar de não ter uma legislação específica, na internet, se alguma pessoa for difamada, ela deve denunciar sim. Tem delegacias especializadas em crimes cibernéticos, então as pessoas podem ir lá e denunciar caso elas se sintam ofendidas. Já tem alguns casos que ficaram conhecidos, como o caso da filha da Giovanna Eubank Isso, e do Bruno Galhaço, que é a Titi. E também teve a Lei Carolina Dickmann, que teve esse nome porque foi o primeiro caso que as pessoas foram denunciadas e processadas, né, sobre esse crime. O interessante é assim, olha, a lei não é uma lei específica para a internet, são os mecanismos para você acompanhar o que está acontecendo e para algumas coisas específicas, mas a lei ela vale para qualquer lugar, você está na rua e ofende, se ofende pela internet, por celular é a mesma coisa. Um outro ponto importante é relativo à questão da privacidade, né, das informações. Nessa sociedade aí digitalizada que nós temos hoje, todas as nossas informações estão em banco de dados por aí, na nuvem, um monte de empresa, né? Eles até erram, gente cobrando, né, coisa que não é nossa e por aí vai. E essas empresas de tecnologia, que são donas desses conglomerados que cuidam das redes sociais, eles têm políticas, sim, de privacidade das informações dos usuários. No entanto, a gente conhece alguns casos notórios em que há conflito quando alguém vai lá e faz alguma injúria, zoa alguém, fica com um discurso de ódio e a polícia ou algum órgão vai lá investigar. E o pessoal que é dono das redes sociais, aí, das informações, por questões de segurança da privacidade, entram em conflito e não cedem. Só que é um problema, porque a gente tem as leis que são, e isso aqui são políticas, né, que em tese estão das empresas que estão abaixo, apesar de existirem mecanismos aí para dialogar. Então existe um certo conflito, que aí precisa justamente melhorar via leis,
para que, quando houver um caso de investigação, né, tudo seja solucionado. E também a gente precisa acompanhar se as empresas não estão violando o direito das pessoas com as informações, porque a gente não sabe. Aparece, olha, chega uns e-mails lá para você falar, o que é isso? De onde veio? Como sabe que eu quero isso? Exatamente. Então, são questões éticas, né, complicadas, mas que a gente precisa aí caminhar porque é irreversível. Tá tudo por aí. O anonimato também ajuda as pessoas a ofenderem mais na internet, porque a internet possibilita que as pessoas criem perfis falsos, criem avatares falsos e cheguem lá no perfil de quem ela não gosta e começam a destilar comentário de ódio. Então, essa é uma característica da internet que dá a impressão de que aumenta os comentários de ódio em relação à vida real. Né? São pessoas covardes, né? Porque tá lá, escondida, e tá escondida. Agora, se for falar na cara, aí fica com medinho. Outra questão importante, né, que acontece aí no fluxo das redes sociais é a questão da validação pelos pares, a questão das bolhas, né, que existem um monte de correntes filosóficas para explicar isso, mas tem um jeito mais simples. Você tá lá com seus amiguinhos conectados, tal, e aí vocês têm predileções específicas, né? E aqui no Brasil, né, ficou um acirramento muito grande por causa da polarização política, né? Você pode ver o vídeo aqui, que ficou o pessoal lá, acochinhada e apetralhada de um lado. E aí as pessoas, ao invés de conversarem numa boa, para poder chegar a um consenso, para construir um país melhor, aquele diálogo, elas ficam se ofendendo. Né? Xinga um, o outro xinga, o outro xinga. E quando você posta aqueles textões, aqueles vídeos xingando, vem com um monte de gente lá curtindo, que essa é a questão da validação para os pares. Você escreve sobre algo, já sabendo que vai ser aceito por certo grupinho de pessoas. E aí você acaba acreditando que o mundo inteiro concorda com você. Exatamente. E aí, como o mundo inteiro concorda com você, aquela pequena parcela da população que não concorda está errada. Mas, na verdade, é a sua bolha que concorda com você. Exatamente, não é. E existem os níveis também, né? Que tem os coxinhas piores, mais haters, tem os petralhas piores, mais os radicais, exatamente. Então isso vai só separando, né? Então as redes sociais criam sim bolhas e elas têm um distanciamento por falta do diálogo. E aí o que afasta é o discurso raivosinho do pessoal. Sem contar que existem também os algoritmos que te apresentam coisas, né? Tem uma questão técnica que é super importante. O algoritmo ele seleciona as postagens que você mais curte e aí ele vai começar a te mostrar posts que mais combinam com você. Então você só vai começar a ver coisas que você sempre vê. Isso é um problema, porque o interessante é você acompanhar pessoas que pensem diferente de você, porque elas estão aí. Lembra lá no vídeo de política, né? Metade do país votou em um, metade em outro. E a gente precisa conviver, precisa conversar. Só que as redes sociais, elas selecionam. Então você vê um lado da coisa, você dialoga, e aí você quer ser validado e não vai e dá nisso aí. E o discurso de ódio na internet tem vítimas preferidas. Foi feita uma pesquisa que você pode baixar no site Comunica que Muda, que analisou 540 mil comentários durante 3 meses e mais de 90% desses comentários eram negativos. E quase a totalidade eram voltados a racismo, preconceito contra idosos e deficientes, machismo e misoginia. Então, o ódio ele tem aí vítimas preferidas. É justamente quem está buscando melhorar as condições para poder viver em sociedade, né, minorias e outros grupos, que sofrem. Ou seja, a mesma coisa, né? Real, virtual, ó, tá acontecendo. Tá tudo igual. Esse dossiê do Comunica que Muda tem um ponto ali que é bem interessante a gente falar, que é a questão da intolerância, do que eles chamam de intolerância visível e intolerância invisível. A visível é esclarecida, né? Injúria, difamação, ódio tal, declarado, dito e ok. A invisível é aquele jeito ali de você querer falar sobre uma coisa que você não gosta, né? E aí é um preconceito meio disfarçadinho, que você tenta falar bonitinho e tal, mas que você está sendo igual. Você não está sendo ofensivo diretamente, mas está deixando ali nas entrelinhas. Existe também
algo chamado porn revenge, que é o quê? É publicar fotos íntimas das pessoas na internet. Geralmente, resultado de um relacionamento que acabou, né? Uma Daí, separaçãozinha que deu ruim. aí a pessoa vai lá, fez foto íntima do ex, né, que no caso era atual, e aí quando acabou, manda pra galera e acaba difamando. Geralmente isso acontece com mulheres, mas com homens também, né? A gente aí recebe geralmente nudes, né, fotos, as vídeos de famosinhas. artistas. E, gente, isso é crime aqui no Brasil, não pode fazer isso. E nos Estados Unidos, eles estão querendo fazer com que isso seja um crime federal, né? Eles querem enquadrar como uma espécie de crime mesmo, que saia só da questão de injúria, tal, da vingança, e tenha ali artigos e um tipo de punição mais efetiva. E o interessante falar é que acontece com homem, com mulher, mas a mulher que geralmente, pela visão machista que se tem, é que realmente sofre. As redes sociais, elas não são responsáveis pelo aparecimento do discurso de ódio. O discurso de ódio já existia, né? Só que ele acontecia em outros núcleos. Você via pela televisão, você via pelo rádio, você via pessoalmente, você via de outras formas. Agora eles tomaram, né, assim, uma amplitude, porque é fácil escrever na internet, tem a questão do anonimato e a troca é rápida, né? Mas a culpa não é das redes sociais, a culpa é dos seres humanos. Educação, né? Vamos mudar aí o jeito de educar os jovens e da gente procurar também, né? Educação mais social e solidária. A gente está falando aqui sobre discurso de ódio nas redes sociais, mas é importante lembrar também que não existe só discurso de ódio nas redes Muito sociais. pelo contrário. Existe amor na internet. Teve o caso da Cláudia Leite, que a gente ficou sabendo, que ela começou a postar lá uns tweets falando dos haters, e aí o pessoal começou a ver os comentários e não tinha muitos comentários de haters. Então as pessoas acabam achando que só existe hater na internet, mas não, gente. E acho que a gente tem que empoderar os lovers, né? E aí ignorar os haters. E as redes sociais aí estão pra gente fazer trabalhos colaborativos, em conjunto, tem uma série de coisas legais, então Somos super a favor da tecnologia e das redes sociais. vamos aí combater os Reverter haters o jogo. com amor. Isso! É isso, pessoal, esse foi nosso vídeo para o Veda sobre discurso de ódio nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhá-lo, ativar aquele sininho que tem na página para receber as notificações de nossos vídeos e ficar atento. Mande sugestões para a gente também. Um abraço e até amanhã.